Olá, seres selvagens da Matilha 1. Eu sou Viviane, orientadora desse projeto chamado Matilha 1, que você vai encontrar outros vídeos que falem mais sobre o projeto, mas que ele tem como cerne, né, o livro Mulheres que Correm com Lobos, vivências e práticas e leituras e aprofundamento, compreensão, círculo de mulheres, enfim, para assimilação desse livro. E hoje eu quero falar então sobre a independência e a interdependência dos capítulos do livro, né? Se você não viu o vídeo anterior, veja o vídeo anterior. E aí nesse eu quero dizer que eu tava pensando aqui, antes de fazer o vídeo em si, eu tava falando comigo mesma e vindo insights. E aí eu percebo que quando eu vou falando, as coisas vão vindo, às vezes as ideias vêm na hora e tal. E aí é um desperdício não gravar. Por isso que eu decidi que é isso, eu ligo a câmera e começo a falar. Mas nesse exercício anterior que eu tava fazendo, me veio um exemplo sobre o porquê eu defendo que a gente pode ler esse livro de forma aleatória, né? Por quê? Porque cada capítulo é inteiro por ele mesmo, é independente, autônomo. Porém, assim, aí eu pensei nisso, eu falei, como um casal, né? Um casal no relacionamento, cada um é independente e autônomo, porém complementar. Os casais, eles se complementam, eles contribuem um com o outro. Então, da mesma forma, é assim que deve ser. Ele não precisa, um capítulo não precisa do outro para viver, para existir. Ele existe por ele mesmo. Assim como cada ser integrante de uma dupla existe por ele mesmo, por ela mesma. Não precisa do outro para viver, para existir. Mas, de repente, aquela união enriquece a vida dele, a compreensão dele, ou seja, o capítulo, tô falando do capítulo, você pode levar para sua vida de relacionamentos. Foi esse insight que eu tive, mas eu tô falando do capítulo. Então, os capítulos, eles são independentes, mas complementares. Então, conforme você estudou outros capítulos, você entende melhor esse. Não importa a ordem. Às vezes, claro que a autora Clarissa Pinkola Estés precisou definir uma ordem, afinal de contas, isso é um livro físico e imutável, uma vez impresso e publicado, né? Portanto, precisava de uma ordem e então vamos criar uma estrutura lógica. Ela que é ótima com formação de esqueletos, como eu falei no vídeo anterior. Então, o que nós precisamos fazer? Recolher ossos, refazer uma estrutura e cantar para que ela ressurja, venha à vida novamente, ressuscite aquilo que era que eram ossos fragmentados e espalhados, ou seja, uma estrutura que se perdeu. Imagina, você tem um esqueleto, de repente ele se perde, certo? Cada osso para um lado. E aí você vai lá. Então, o que ela é boa no quê? No farejar, no encontrar, no recolher, no remontar. Ela percebe quais são as estruturas, como montar uma estrutura perfeita. Ela faz isso com as histórias, com os contos. Então, portanto, obviamente, o próprio livro dela certamente tem uma ordem que faz muito sentido, o que não quer dizer que não possa ser aproveitado em outra ordem. Por quê? Porque, olha, acontece uma coisa muito interessante, que é a leitura às vezes não flui de um capítulo. Sabe por quê? Às vezes você não tá na pegada, você não tá vivenciando aquilo e aí não tá fluindo. Como são
contos profundamente terapêuticos, mas terapêuticos na sua forma, naquilo que comunica com o nosso inconsciente, no seu formato mítico, né? Arquetípico mesmo. Então, como tem esse caráter terapêutico, eu vou falar sobre isso depois, em outro momento, em outro vídeo, mas como tem esse caráter, é óbvio que um remédio, já que as histórias são remédios, são bálsamos de cura, é óbvio que um remédio é mais propício para determinadas feridas e outros para outras, que não necessariamente precisam ser feridas, pode ser outro tipo de coisa, certo? Então você tomar um remédio numa hora em que você precisa de outro remédio, não faz sentido, a coisa não flui. É isso que vai acontecer em algumas situações com esse livro. Que daí ele vai pedir o quê? Ele vai pedir pausa. Pausa na leitura. Pausa para assimilação ou pausa porque não é para você ler isso agora. Vai ler outra coisa, outro capítulo, entendeu? Então é isso. Não... Tá, mas isso não era isso que eu tava falando. Era sobre a questão da interdependência no sentido de complementariedade. Então é lógico, depois que você finalizou que seja uma leitura aleatória, quando você lê na ordem, vai ficar maravilhoso. Esse é uma outra coisa que eu tenho para dizer aqui. Esse livro não é um livro que se lê uma vez na vida, não. É um livro de cabeceira. É um livro para consultar ao longo da sua vida inteira. E aí, se você leu de forma corrida, no sentido de ler na ordem, quando você lê, depois você já tem toda uma bagagem para ler aleatoriamente, já com aquela bagagem do tipo, já conheci, enfim, né? Tudo, já conheci tudo, a base. Agora, quando eu ler de novo, eu vou captar muito mais informação, vou incorporar muito mais. E o oposto também acontece, no sentido de, eu li fora da ordem e agora, quando eu leio na ordem, as coisas encaixam de um jeito, porque eu já tomei todos os remédios, então agora eu posso passar nessa leitura linear, né? E sacou o lance do casal? O casal que existe por ele mesmo, separadamente, eles não precisam um do outro para viver, mas juntos eles se potencializam, eles crescem, enriquecem, vão além, se for saudável, como é o caso aqui. Isso é o que eu tenho para dizer hoje. Para participar das nossas reuniões semanais, dos nossos encontros, que às vezes podem ser parecidos com aulas, às vezes são parecidos como círculos mesmo, de troca, tem vivência, enfim. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre a minha formação tripla, né? Tipo, meu tripé tem um lado terapêutico, tem um lado acadêmico e um lado prático de yoga e tal. Então, nos nossos encontros, dependendo do grupo, da energia, da demanda, vai tendo características diferentes. E você está convidada, convidado a participar. Só entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram direct, @matilhaon. Link do WhatsApp na bio, link do WhatsApp no descritivo do vídeo. Até o próximo.